do Fórum de Lisboa, do FIB, Fórum de Integração Brasil-Europa, do CEPS, Centro de Pesquisas, do SEDES, Centro de Direito, Internet e Sociedade, e do Centro de Pesquisas Peter Hebler. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o comparecimento e a participação das autoridades, dos juristas, de especialistas e da comunidade acadêmica neste evento. Agradecemos, de igual forma, o comparecimento e a participação da imprensa neste evento. Iniciamos o trabalho desta noite com a concessão do título Doutor Honoris Causa ao excelentíssimo senhor presidente José Sarney, em reconhecimento às relevantes contribuições ao Estado Democrático de Direito no Brasil. José Sarney é advogado, nascido na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, em 24 de abril de 1930. Assumiu inteiramente a presidência da República em 15 de março de 1985, em virtude da doença de Tancredo Neves, e com a morte de Tancredo, em 21 de abril, foi efetivado no cargo. O seu governo ficou marcado por ter sido o primeiro a assumir o Brasil após 21 anos de ditadura militar. Um dos grandes marcos desse governo foi a formação de uma Assembleia Constituinte, que redigiu e promulgou a Constituição de 1988. Assim, convido para esta cerimônia e para o painel o excelentíssimo senhor José Sarney. O excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A excelentíssima senhora Simone Tebet, ministra de Estado do Planejamento e Orçamento. O excelentíssimo senhor André Esteves, presidente do Banco BTG Pactual. O excelentíssimo senhor Carlos Ivan Leal, presidente FGV. O excelentíssimo senhor Marcos Abraham, desembargador federal do TRF2, na qualidade de moderador. Com a palavra, para iniciar a solenidade, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Sarney, muito justamente o nosso homenageado nesta noite. Cumprimentar a ministra Simone Tebet, cumprimentar o presidente
da FGV, Carlos Ivan Simonsen, André Esteves, Marcos Abraham. Cumprimentar a todos os senhores aqui presentes, caros professores e amigos que compõem e participam deste congresso, especialmente os nossos amigos estrangeiros, professor Vitalino Canas, professor Raul Ferreira, professor Diego, todos sejam extremamente bem-vindos. Cumprimentar o colega Toffoli, cumprimentar todos os presentes e dizer que dias atrás, em fórum internacional em que debatidos temas de alta relevância para a institucionalidade brasileira, recordei a necessidade de que o Brasil fizesse um apelo à memória, travando a verdadeira luta contra o esquecimento. Presidente Sarney, eu tinha lido isso numa frase de um colega seu de escritura, Milan Kundera. Ele dizia que a luta contra o abuso de poder também é a luta da memória contra o esquecimento. Na presente solenidade, ainda imbuído desse mesmo espírito, gostaria de rememorar as palavras de Vossa Excelência, presidente Sarney, quando, em 15 de março de 1985, dava posse aos titulares dos ministérios. Ainda sob a entristecida emoção derivada do grave estado de saúde do presidente eleito Tancredo Neves, que tragicamente iria nos deixar semanas depois, disse Vossa Excelência, já no exercício da presidência da República: exerceremos os nossos deveres, eu e os senhores, como escravos da Constituição, das leis, do povo e dos compromissos da Aliança Democrática. Compromissos estes que, com determinação, jamais abandonaremos. Refletindo sobre a força desse pronunciamento, percebi a importância da celebração de hoje, ocasião em que o IDP concede ao presidente Sarney o título de doutor honoris causa em reconhecimento às relevantes contribuições de Sua Excelência ao Estado Democrático de Direito no Brasil. De fato, em tempos como o que estamos vivenciando no Brasil, esta cerimônia representa mais do que uma ocasião acadêmica voltada a reconhecer a capacidade intelectual e o cabedal teórico do homenageado. Para além dessa justa e merecida distinção, como sabemos, o presidente Sarney tem obras publicadas voltadas à geopolítica e à história, sem embargo da vasta produção literária reconhecida internacionalmente. A solenidade desta noite pretende exultar as conquistas democráticas brasileiras, as quais foram iniciadas e desenvolvidas por Vossa Excelência nestas últimas décadas de atuação política. Realmente, se o combate ao esquecimento constitui estratégia sempre útil para a reflexão sobre os rumos do Brasil, é preciso reconhecer que o presidente Sarney tem assento na história nacional como peça fundamental na promoção e no aperfeiçoamento da democracia brasileira. Sem pretender alongar-me sobre os quase 60 anos de vida institucional ativa de Sua Excelência, com mais tempo de parlamento do que vultos nacionais como Visconde de Abaeté e Rui Barbosa, é impossível ignorar sua atuação direta na formação da Aliança Democrática. Arranjo político que, mal visto pelas parcelas mais radicalizadas do mundo político, garantiu a realização de eleições para a presidência da República em 1985, depois de décadas de escuridão. Ali, em conformidade com as possibilidades e contingências do momento, foi dado um passo essencial rumo à tão almejada transição política. É uma obra, ministro Bruno Dantas, de engenharia política e de engenharia institucional
invejável por todos os títulos. E isto que faz a política grande, senadora Tebet, ministra Tebet. Da mesma forma, foi o presidente Sarney quem, na qualidade de presidente da República, convocou a Assembleia Nacional Constituinte em 1985, fazendo-o por uma emenda constitucional, por uma proposta de emenda constitucional, dando início ao processo legislativo da Carta Magna de 88, Constituição Cidadã, pródiga em direitos individuais e sociais, que pôs fim a período sombrio da história nacional. Igualmente é preciso lembrar sempre, foi Vossa Excelência, presidente Sarney, o primeiro presidente que prometeu cumprir e defender a Carta Constitucional de 1988. Promulgada a nova Constituição, no ambiente naturalmente conturbado por demandas políticas de toda a ordem e perante a crise econômica herdada já do governo militar, Vossa Excelência, presidente Sarney, como chefe do Executivo, não permitiu que as promessas constitucionais ficassem restritas ao texto normativo. Com efeito, são reconhecidos os esforços concretos de Vossa Excelência para que, naquele momento inicial da nossa democracia, os partidos outrora clandestinos fossem reconhecidos e os sindicatos pudessem desempenhar suas atividades sem maiores embaraços estatais. Da mesma forma, sua postura generosa com a imprensa de então serviu como garantia de que a liberdade de informação garantida pela Carta seria concretamente observada. Não fosse isso bastante, Vossa Excelência, com desassombro, conduziu a nação à realização das eleições diretas para presidente da República, sonho de gerações que por décadas se viram privadas desse direito fundamental. Não tenho dúvidas de que se encontra gravado nas mais belas páginas da nossa história republicana o proceder seguro e firme de Vossa Excelência, que conduziu brasileiros e brasileiras às urnas, superando para sempre o mais odioso dos entulhos autoritários. Como sempre lembrava Sepúlveda Pertence, seu amigo, nosso amigo, o transcorrer exitoso desse delicado processo político deve-se, em grande medida, e isto é importante que se diga, ao temperamento sereno de Vossa Excelência, aliado a uma singular capacidade para dialogar com habilidades múltiplas vocacionadas ao acordo e à composição. O presidente Fernando Henrique Cardoso, na mesma toada, registrou. Durante o governo Sarney, ele fez o que um presidente deve fazer: coesão, buscar forças de apoio. Nunca foi um homem de polarizações. Do mesmo modo, são estas as palavras do presidente Lula sobre o hoje homenageado. Ele não apenas foi capaz de contornar todos os obstáculos, como teve coragem de convocar a Assembleia Nacional Constituinte, consolidando a redemocratização do país. Após as eleições presidenciais, retornando ao Senado, sua atuação parlamentar durante 3 mandatos, entre 91 e 2015, novamente evidenciou a fibra democrática do hoje homenageado. Tendo presidido o Congresso Nacional por 4 vezes, são notórias as conquistas alcançadas durante tal período. Limito-me a indicar aquela que serviu de exemplo para todo o mundo, a denominada Lei Sarney, que obrigou o Estado a fornecer gratuitamente, por meio do SUS, medicamentos e a todas as pessoas soropositivas. Perante tantos exemplos de comprometimento com a causa democrática, retomo minha ideia inicial. Nos dias atuais, é preciso lutar contra o apagamento da memória. Quando incentivada por agentes
político-institucionais, parcela do corpo social se sente autorizada a invadir e depredar os prédios sede dos três poderes, é caso de refletir sobre a história. Atônito, tenho me perguntado em que momento erramos como sociedade a ponto de permitir a naturalização de manifestações violentas claramente golpistas. Afinal, a partir de que instante da vida nacional passou a ser normal repudiar a mesma Constituição que Vossa Excelência prometeu cumprir e fazer cumprir? Nessa meditação, estou certo de que a trajetória de vida de Vossa Excelência há de servir de lição e de exemplo a todos nós, democratas convictos que não compactuamos com retrocessos políticos em direção a autoritarismos de ocasião. Por isso, o título hoje concedido tem um colorido especial. Na esteira de uma tradição mantida pelo IDP há 2 décadas, com a concessão do presente título a personalidades como Miguel Reale, Moreira Alves, que nos deixou recentemente, Paulo Brossard, Michel Temer, Nelson Jobim, Thomas Westing, professor da Universidade de Frankfurt, Alberto Fischlow. O exemplo vivo de Vossa Excelência precisa, mais do que nunca, ser homenageado e prestigiado, para que nunca seja esquecida a superação do período obscuro rumo à democracia, para que nunca sejam desconsiderados os direitos e garantias constitucionais, para que, enfim, o horror e nojo à ditadura sejam constantemente lembrados e reafirmados. Por fim, quando estava a terminar de redigir essas palavras, pude perceber quão somos bem-aventurados em poder louvar o itinerário de Vossa Excelência e, face a face, dirigir-lhe um afetuoso agradecimento, na certeza de que sua história se confunde com a história da nova República e com o renascimento da democracia brasileira depois de décadas de trevas. Por isso, em nome do IDP, posso voltar-me a Vossa Excelência para dizer-lhe, presidente Sarney, muito obrigado. O exemplo de Vossa Excelência, tenho certeza, não será esquecido. Muito obrigado. Para ser coerente em todos os meus pronunciamentos como presidente da República, eu quero saudar a todos, dizendo brasileiras e brasileiros da nossa terra. Ministro Gilmar Mendes, homem que prestou serviços extraordinários a este país, de modo a que o capítulo da nossa Constituição, dos direitos individuais, dos direitos humanos, não tivessem homens como ele e como
o ministro Dias Toffoli, que aqui está, nós teríamos sucumbido no meio de uma onda terrível que se abateu sobre o país, sem respeito à lei, qualquer ela que se assegurava os direitos fundamentais do homem. Serei breve. Quero seguir também outra fidelidade, que é a de ouvir o velho Padre Vieira. Ele dizia: Esto brevis et placebis. Se fordes breves, breve agradarás. Ministra Simone Tebet, minha ex-colega no Senado Federal, casa a quem o Brasil também muito deve na consolidação de ser este grande país que nós somos. Capistrano de Abreu dizia mesmo que ao Senado Federal e ao Conselho de Estado devíamos a formação do nosso Brasil. Senhor governador do meu estado, a quem eu presto uma homenagem especial, agradecendo-lhe a presença nesta noite aqui. Carlos Brandão, também um homem que preserva e gosta do diálogo, gosta da paz, gosta de ouvir e gosta de ter aquilo que o Marquês de Pombal dizia, que devemos ter dois ouvidos, um para ouvir o ausente e outro para ouvir o presente. Senhor Carlos Simons, presidente da Fundação Getúlio Vargas. Marcos Abraham, desembargador federal do TR-2. André Esteves, presidente do Banco Pactual. Senhores ministros que aqui estão, juízes, desembargadoras, ministras, desembargadoras, e também quero saudar os juízes e todos que participam deste congresso, que eu quero parabenizar o ministro Gilmar Mendes de já ter o reconhecimento de ser o maior evento de discussão e reflexão jurídica em nosso país. É com grande emoção que eu recebo este título de doutor honoris causa de uma casa de cultura e educação com o prestígio que tem hoje no Brasil e no exterior, o IDP. Com uma emoção redobrada por ser uma homenagem feita a um velho de 93 anos, que está afastado da política e que muito se esforça
para lembrar as aulas da humilde Faculdade de Direito do Maranhão, humilíssima e comparada com as figuras magistrais que criaram e mantêm viva essa extraordinária instituição de direito, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Tive o privilégio de conhecer seus criadores há muitos anos, o doutor Paulo Goné Branco, subprocurador da República. O procurador-geral, doutor Inocêncio Mártires Coelho, e, principalmente, aquele que consolidou essa instituição e elevou-a ao mais alto ponto das instituições jurídicas particulares do país, ministro Gilmar Mendes. O decano do Supremo Tribunal Federal é um homem raro, com uma inteligência privilegiadíssima, a que apenas se compara seu conhecimento do direito. Nós nos conhecemos pelas mãos do nosso querido José Paulo Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim, a quem tive a honra de dedicar Zé Paulo Pertence para chefiar o Ministério Público e para ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo compartilhei da admiração e amizade que ele tinha Pertence, que mais tarde se estendeu a dona Guiomar, sua mulher companheira. O brilho de Gilmar Mendes é uma unanimidade nacional, reconhecido até mesmo pelos que o confundem com sua independência e discordam de seus julgados. O que não é possível é desconhecer a solidez de sua fundamentação, baseada em uma cultura jurídica raramente igualada. Seus dias na Alemanha deram-lhe uma visão panorâmica do direito que aliou ao profundo estudo da história e filosofia e ao exame minucioso da jurisprudência. O brilho de minha parte, na modéstia de quem tem apenas um título de bacharel, perdoe essas. Um homem de 93 anos já tem direito de voltar quando pulou uma linha. De minha parte, na modéstia de quem tem apenas um título de bacharel, se pouco pratiquei da advocacia, raramente me afastei do direito. Ao longo de minha vida, por 6 décadas, fui legislador. Fazer leis é a função maior do parlamentar. E a essa tarefa dediquei parte considerável da minha vida. Quando eu era jovem, menino, vivíamos no Maranhão. O dilema que levara no século XIX, Rui e Nabuco, e tantos outros as faculdades de Direito de Recife e São Paulo, para 2 vias para a política, vias para a política. O curso de Direito, digamos,
a transposição moderna e o caminho e o caminho era do cursos humanos, e o caminho do serviço público. Quer dizer, eram essas duas opções que nós tínhamos no nosso tempo. Ou íamos para se cursar uma faculdade de Direito, ou então se fazia uma direção para o serviço público empistolado, porque sem pistolão não se entrava no serviço. Que acreditava, pelo primeiro caminho, eu ingressei na política. Era como deviam ser todos os moços, um idealista que acreditava no primado do Estado de Direito e na busca da justiça social. Desses ideais, felizmente, eu nunca me afastei. Quando entrei no Palácio Tiradentes, como suplente que assumia uma eventual ausência de um titular, o caudilho Flores da Cunha, lendária figura do Rio Grande, com seu inarredável terno branco, branco como a sua cabeça, a gravata borboleta, pegou-me pelo braço e perguntou: menino, eu tinha 25 anos, de onde vens? Eu disse: do Maranhão. Ele me olhou: isto aqui já é jardim de infância? Hoje sou eu quem aqui, velho, de cabeça branca, trago na bagagem ter sido o mais longevo político da história do Brasil. Ter presidido e conduzido o país na difícil transição para a democracia. Ter convocado a Constituinte que se escreveu em 88. Ter sido o primeiro a jurá-la. E, mais do que isso, ter sido o primeiro a tentar iniciar a sua implantação e a sua aplicação no Brasil. Tarefa difícil, muito difícil, mas que tive que atravessar com as virtudes da paciência, da tolerância e, talvez, meu temperamento, como disse o doutor Gilmar Mendes, tenha contribuído bastante para essa travessia. Fui ao longo de muitos anos, sempre mantive com o Poder Judiciário uma relação de respeito e cooperação. Pude, assim, encaminhar a reforma do Judiciário, esta reforma tão importante e tão difícil, e que hoje já mostra resultados importantes na judicatura brasileira. Ao longo tenho que dizer que o Poder Judiciário apresenta para mim o direito a esse e mantenho
a minha devoção ao Poder Judiciário. Sou daqueles que reverencia o Supremo Tribunal Federal e invoca sempre aquele beijo que o Rui Barbosa teve a oportunidade de dar num juiz do Supremo Tribunal, quando ele teve a coragem de negar um habeas corpus no tempo do Marechal Deodoro. Ao longo desses muitos anos, sempre mantive com o Poder Judiciário uma relação de respeito e de cooperação. Como disse, a política é ou devia ser um caminho para a formação do direito. Se o nosso objetivo é a vigência e o aperfeiçoamento do Estado de Direito, isso só se pode dar por essa relação que passa pelo estabelecimento do regime constitucional, pelas leis que regulam, condicionam e orientam a ação política, pelo diálogo permanente do estudo do direito, da hermenêutica, das doutrinas que se dá entre as cátedras e as tribunas, sejam estas últimas as do parlamento, a da imprensa e da opinião pública. Durante 40 anos, fui senador da República. Até hoje, sou o que mais tempo passou naquela casa. Depois de mim, eu olho e vejo, quase que de joelhos, essa figura que prestou ao direito como se fosse uma religião, uma profunda devoção, Rui Barbosa. Desde a antiguidade, a relação entre o pensamento e a ação política e a lei fizeram a grandeza e a decadência das civilizações. Os códigos de Hammurabi, preciosamente estampados em sua estrela de Ur-Nammu e de Lipstar, como os múltiplos fragmentos cuneiformes de leis, mostram que já então se pensava, embora de maneira incipiente, num regime de lei, não dos homens, mas da própria lei. A queda de Roma iniciou-se com a passagem da República a Império, mesmo que esse ainda crescesse em poder e glória, sempre marcada em seu cerne pela concentração do poder pessoal de César, fosse ele César, Otávio ou Adriano. Assim, o nascimento do Estado moderno, fosse na análise de Maquiavel ou na formulação de Jean Moudin, fosse na utopia de Thomas More ou no Leviatã de Thomas Hobbes, marcado por Locke ou por Montesquieu, por Voltaire ou Rousseau, por Jefferson, Hamilton ou Madison, ou ainda pelos protestos tão diversos de La Boétie e de Thoreau. Nada mais é que a reafirmação da essência do pensamento político, do primado da lei, do império absoluto inarredável do direito. Nesta visão que me criou vida afora, política e direito são, respectivamente, caminho e ponto de chegada. A política existe para instituir a ordem jurídica, o estado de coisas que implica na aplicação última da justiça, a justiça social, a implementação da insuportável fórmula jeffersoniana
da insuperável, olha uma vez mais a idade, gente, da insuperável fórmula jeffersoniana que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e aquela frase final que Jefferson acrescentou, a busca da felicidade. Ministro Gilmar Mendes, senhoras e senhores, prometi ser breve. Se não fui, é porque não tive tempo de ser tão breve. Ao me conceder esse título de doutor honoris causa, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa me honra profundamente. Há uma frase que diz que a gratidão é a memória do coração, que é muito repetida. Eu mesmo a pronunciei quando tomei posse na Academia Brasileira de Letras, onde estou também desde 1980. Agradecer é um dever, sem dúvida, mas pode ser também uma maneira de expressar, sem lágrima nos olhos, mas contendo-as na garganta, o sentimento de gratidão que de mim toma conta, ministro Gilmar Mendes, e que em mim permanecerá para sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Mas vou terminar com uma frase que disse a Ulisses Guimarães. Ulisses chegou e me disse: Sarney, estamos ameaçados de não ter Constituição. E eu lhe respondi: sem Constituição não há transição para a democracia. Muito obrigado. Muito obrigado. Finalmente, eu devo levar uma recordação, outra pessoal daqui. É que devo ir ao oculista. Muito obrigada aos senhores. Dessa forma, declaramos encerrados os trabalhos da concessão do título Doutor Honoris Causa ao excelentíssimo senhor presidente José Sarney, em reconhecimento às relevantes contribuições ao Estado Democrático de Direito no Brasil.